Obrigado, pastor Felipe. Como diz minha esposa, meu marido tem 3 empregos, né? Mas que alegria poder estar com vocês aqui, a gente poder conversar um pouquinho sobre a missão da igreja, sobre a possibilidade de sermos desafiados nessa perspectiva do nosso papel, entender também esses desafios que têm a ver com o nosso tempo. Ao longo desse período, à frente da nossa agência presbiteriana de evangelização e comunicação, também servindo no seminário e lidando com a plantação de novas igrejas, eu tenho percebido esse desafio que a gente tem de conseguir se comunicar com as pessoas do nosso tempo. O mesmo evangelho, aquele que nós fomos ensinados pelos nossos pais, o mesmo evangelho que ecoa há tempos, mas que é apresentado de uma maneira dinâmica no nosso tempo para fazer morada na mente e no coração das pessoas que hoje convivem conosco, né? Tem um autor que eu gosto muito de ler, um escocês radicado nos Estados Unidos chamado Sinclair Ferguson, que diz que nós somos chamados para compartilhar o evangelho, não com aquelas pessoas que estavam sentadas nos bancos das nossas igrejas há 200 anos, mas aquelas que estão hoje. Então é nessa direção que a gente vai caminhar aqui nessa noite, falando um pouquinho sobre a evangelização para o mundo contemporâneo. Amanhã a gente vai ter outros 2 momentos de palestras. Eu vou falar um pouquinho sobre o desafio da plantação de igrejas, por que a gente se envolver com isso, e também vou falar sobre a proposta de uma eclesiologia, de um jeito de ser igreja que resgata a natureza da própria igreja, que é a missão. Mas hoje eu queria caminhar com vocês nessa direção da evangelização para o mundo contemporâneo. Não sei se está aqui, eu passei os slides, se alguém puder ir passando, acompanhando. Ok, não está? Não está? Bom, ok, se tiver, senão eu vou passando aqui, aí se der para ir acompanhando. Joia, vamos lá pessoal, vamos ter um tempo então, vou convidar você, mais um momento de oração. Deus eterno, que o Senhor fale conosco na noite de hoje, que o Senhor nos dê sabedoria, sensibilidade e discernimento para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. Quer dizer, eu queria falar então com vocês, já que a temática é a evangelização para o nosso tempo, falar de alguns aspectos da missão e do desafio que nós temos de sermos sal e luz, vivermos efetivamente os efeitos da salvação. Porque quando os nossos olhos são abertos pela ação do Espírito Santo, quando nós somos convencidos do pecado, da justiça e do juízo, quando tudo isso é ressignificado, nós passamos a viver os efeitos disso, tem um impacto na maneira como a gente vive todas as coisas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo de número 2, ele fala da gente desenvolver, da gente colocar em ação a nossa salvação. A expressão original que Paulo está usando lá, se a gente der uma olhadinha na raiz grega da palavra, da expressão, a gente vai perceber que Paulo está falando de nós realizarmos algo completo, pleno. Não começar e parar no meio do caminho. Você já percebeu como a gente tem facilidade de começar as coisas e parar no meio do caminho? Não é verdade? Às vezes a gente coloca uma coisa na cabeça, eu vou aprender uma língua estrangeira, vou aprender a falar inglês, espanhol, alemão. E aí depois de uns 3 meses de aula, a gente olha para aquele negócio, desanima, né? Deixa para lá. Esportes, a gente faz muito isso. Eu não sei como é que funciona aqui em Alagoas, mas lá na minha região, no interior de São Paulo, é mais ou menos assim, tem alguns esportes que eles viram tendência, eles ficam na moda. Aí todo mundo começa a praticar, né? Aí todo mundo de repente começa a andar de bicicleta. Aí vai lá e compra, né, aquela bicicleta para poder pedalar, né? E 2 meses depois ela está jogada em algum canto na casa, né? Teve um tempo atrás que a moda era o tal do beach tênis, aí todo mundo compra raquete, e aí deixa lá as parafernálias no canto. Você começa e para no meio do caminho. A expressão de Paulo lá aos Filipenses é nós vivermos algo
pleno, completo, que não para no meio do caminho, que não é parcial. Então é nós vivermos efetivamente os efeitos, a completude de sermos salvos em Cristo Jesus. Isso nos leva a uma compreensão efetiva da mudança do nosso comportamento e a transbordarmos o amor com o qual nós fomos amados por Deus em Cristo Jesus, a vivermos a expansão do reino, a vivermos o comissionamento que nós recebemos do próprio Jesus, de irmos, pregarmos o Evangelho, de fazermos discípulos de discípulos. Só que, infelizmente, muitas vezes a gente embarca naquilo que eu costumo chamar para os meus alunos, lá da disciplina de evangelização, no seminário, de a igreja do ônibus. Sabe como é que funciona mais ou menos a igreja do ônibus, pastor Romildo? É assim, né? O pastor é o motorista, né? Afinal de contas, ele sabe o caminho do céu, né? Aí você tem o tesoureiro da igreja. Tem algum tesoureiro da igreja, presbitério, força de integração? Alguém, tesoureiro? Ninguém que mexe com dinheiro aqui? Olha lá, pode, não fica com vergonha não, pode levantar. Joia, obrigado, meu irmão. Então você tem o tesoureiro da igreja, porque né, geralmente a gente tem, e ele faz o papel do cobrador. Então o cara está na cabeça, eu dei o meu dízimo, então garanto o meu lugar dentro do ônibus, né? E tem o pessoal da música, né? Obrigado, pessoal, que nos serviu aqui, nos levando em adoração, né? Está lá, né? Cantando, caminhando voo para Canaã, joia, obrigado. Pode, se quiser passar, eu já estou no ID, na igreja do ônibus, aí você vai me acompanhando. Isso, exatamente, estou aí. Cantando, caminhando voo para Canaã. Se você não vai, problema seu, né? A gente está aqui, né? Dentro do ônibus, com a porta fechada, as janelas fechadas, o ar-condicionado ligado, e a gente não se importa com o que está acontecendo do lado de fora das nossas igrejas. Mas sabe o que é o grande problema disso? Que as pessoas que estão do lado de fora das nossas igrejas, elas têm uma grande necessidade, elas precisam do Evangelho. Não, pode voltar, não conta, não mostra o segredo. Ah, tá, beleza, vocês estão vendo aqui, né? Eu estou vendo na frente ali. Pode deixar no porquê precisam do Evangelho aí para o pessoal, ok? Elas têm um grande vazio dentro do coração. O sábio escritor de Eclesiastes, em 3:11, vai dizer que o próprio Deus colocou no coração do ser humano o anseio pela eternidade. Mas o ser humano não consegue entender muito bem o que isso significa. Então ele passa a buscar obstinadamente algo que possa preencher o vazio dentro do seu coração. Ele passa a acreditar, por exemplo, que o grande problema da vida dele é a falta de dinheiro. Ah, pastor, meu problema é que o mês tem 30 dias, meu salário acaba no dia 15, se eu tiver mais dinheiro eu vou ser feliz. E uma vez perguntaram para o primeiro bilionário norte-americano, John Rockefeller, quanto de dinheiro bastava, e ele disse, só um pouco mais, né? Quanto mais dinheiro a gente tem, mais um pouquinho a gente quer. Mas tem gente que acredita que o sucesso profissional, acadêmico, vai garantir essa plena felicidade. E muitos jovens têm a convicção que no dia que eles forem aprovados no vestibular, eles vão ser felizes. Outros entendem que quando eles tiverem aquela promoção na empresa, ou conseguirem ter o seu mestrado, eles serão realizados. E depois do segundo pós-doutorado, ele continua infeliz. É a mesma coisa nos relacionamentos afetivos, né? Tem muita gente que acredita que no dia que encontrar o príncipe ou princesa encantada, vai viver assim como aprendeu lá, né, nos contos de fada, nos filmes de Hollywood, nas novelas da Globo, nas séries da Netflix ou nos doramas coreanos, que vai viver feliz para sempre, até voltar da lua de mel, né? Aí o príncipe vira sapo, a princesa perereca, as coisas vão de mal a pior, e aí quando você vai ver, ele já está no segundo, no terceiro casamento, tentando achar felicidade nos relacionamentos. E isso é algo que não vai acontecer. As pessoas precisam do Evangelho. Eu lembro que no início do meu ministério, eu estava participando de uma conferência, assim como vocês, e naquela ocasião, o reverendo Randy Pope, um pastor da igreja presbiteriana nos Estados Unidos, na região de Atlanta, ele estava à frente daquela conferência e ele então começou a desenhar atrás dele um flip chart, aqueles cavaletes, sabe, que você vai passando. Ele começou a fazer um desenho. Aí eu preciso da sua ajuda agora, aí produção, próximo aí, ó, Randy Pope, joia. Ele começou a fazer um desenho
mais ou menos assim. Ele desenhou uma pessoa e ele disse: olha, as pessoas estão vivendo a vida do lado de fora das nossas igrejas, com vazio no coração, o anseio por algo que traga significado. E elas não conseguem isso. E como eu disse, elas vivem então essa busca obstinada, né? A grande questão é que, nesse sentido, tentando encontrar algo que não faz, que não consegue completar e não traz sentido, elas continuam com esse vazio. Até que em um determinado momento, elas se deparam com algo que traz todo o significado. No momento mais popular do ministério de Jesus, por onde ele passava, as multidões vinham para ouvi-lo, afinal de contas, ele ensinava como quem tem autoridade, ele multiplicava pães e peixes, ele curava enfermos, ele expulsava demônios, e as pessoas então começam a rodeá-lo, mas tem um determinado momento do ministério de Jesus, no auge da sua popularidade, que ele começa a ser contundente nas suas falas. Ele começa a dizer que cada um deve tomar a sua cruz para segui-lo, que vão ter que comer da carne e beber do sangue dele, e o pessoal começa a achar aquele papo meio estranho e começa a ir embora, começa a abandonar Jesus. E de repente Jesus olha para aqueles homens ali à sua volta e vê só meia dúzia de gatos pingados, aqueles discípulos que estão no dia a dia mesmo, e ele questiona: e vocês? Vocês não vão embora? Vocês também não vão seguir o rumo de vocês? Aí Pedro responde para Jesus: mestre, para onde nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Se o nosso coração anseia pela eternidade, Jesus é aquele que tem palavras de vida eterna. Ele traz sentido, significado para a nossa existência, tudo muda. Aquilo que antes parecia ser um grande vazio, um grande buraco, enfim, passa a ser preenchido. Isso só é possível pelas maravilhas do Evangelho, quando os nossos olhos são abertos para que a gente possa compreender as verdades do Evangelho. Mas o Evangelho é algo simples, não é mesmo? E é para ser assim. O problema é que às vezes a gente então se acostuma com ele. A gente olha para o Evangelho e a gente diz: é só o Evangelho. Eu me lembro de uma frase da poetisa mineira Adélia Prado. Uma vez ela escreveu assim: de vez em quando Deus me tira a poesia. Eu olho para uma pedra e tudo que eu vejo é uma pedra. Poeta que é poeta escreve sobre qualquer coisa, na verdade, até sobre pedra. Haja visto tinha uma pedra no meio do caminho. Mas ela dizia que aquilo às vezes perdia o encanto, se tornava rotineiro. Às vezes a sensação que eu tenho é que o mesmo a gente deixa acontecer com o Evangelho. A gente olha para o Evangelho e a gente diz: é só o Evangelho. Essa história é repetida. Pastor, você vai pregar sobre isso de novo? Vai falar esse negócio de que Deus criou as coisas e que aí o homem foi e caiu em pecado, e aí ficou longe de Deus e morreu, e aí veio Jesus para pagar o preço, e aí ele morre também e ressuscita. Mas essa história de novo, repetida, precisa disso? Aí ele passa a procurar aprofundamento, né? A gente um pouco brincava com isso, sabe, aquelas coisas imprescindíveis para o desenvolvimento da sua fé, né? Tipo da classificação geológica da pedra que Davi usou para acertar a cabeça de Golias, né? Ou se não, pega o livro do Apocalipse, né, e uma calculadora e começa a fazer conta para encontrar a besta, né? Ele soma, multiplica, subtrai, fica igual a besta fazendo conta lá, né? Sabe o que é o problema desse tipo de coisa? É que ele acaba ficando distante do Evangelho. E a luz de distância, anos-luz de distância das pessoas que estão do lado de fora das nossas igrejas, que tudo que elas precisam é do Evangelho. Qual que é a solução para isso? Tudo aquilo que a gente vai ensinar, tudo aquilo que a gente vai fazer, tudo aquilo que a gente vai direcionar no dia a dia da igreja, deve ser feito à luz do Evangelho. Se a gente vai falar sobre criação de filhos, como que a gente faz isso? À luz do Evangelho.
Se a gente vai falar do relacionamento conjugal ou da dinâmica no trabalho, ou até mesmo do problema do sofrimento. Como que a gente olha para todas essas coisas à luz do Evangelho? Tudo que as pessoas precisam é do Evangelho. Existe um outro aspecto que talvez a gente precise ressignificar, que é o conceito de missão. Pode passar. Que é o conceito de missão. Porque quando eu falo a palavra missionário, muito provavelmente, sabe o que vem na sua cabeça? Alguém que não sou eu fazendo alguma coisa que não é aqui. Você já percebeu? Né? Eu falo missionário. Eu brinco que a gente que é presbiteriano, primeiro a gente lembra do reverendo Ronaldo Lidora, que foi meu professor, pessoa maravilhosa, que mora no meu coração. E aí depois a gente pensa, é alguém que está lá na África, ou alguém que está no Oriente Médio, ou alguém que está entre os ribeirinhos, ou alguém que está entre os indígenas. Você já percebeu que quando a gente fala missionário, geralmente é isso que vem na nossa cabeça? Alguém que não sou eu, fazendo alguma coisa que não é aqui. Eu acredito que talvez a gente precise reconsiderar o conceito de missão. O entendimento efetivo do nosso papel de viver em todo o tempo uma vida que evoca perguntas cuja resposta é o Evangelho. Essa frase que foi ecoada muitas vezes por um teólogo que havia sido missionário na Índia, chamado Leslie Newbigin, e que quando volta para a Europa e posteriormente para os Estados Unidos, também diz uma outra célebre frase: enquanto a gente estava evangelizando o mundo, a Europa e os Estados Unidos foram paganizados. Por quê? Porque a ideia era que a missão era para longe e não para o nosso ambiente, não para aqui e agora. Essa é a perspectiva daquilo que a gente chama de missionalidade, a igreja viver a partir da consciência da sua missão. Nós fomos comissionados em Cristo para transbordarmos do Evangelho, compartilharmos o Evangelho com atitudes e palavras em todo o tempo. Mas outra coisa que a gente precisa prestar atenção é que se nós somos chamados para viver isso, pregar o Evangelho em todo o tempo, e especificamente no nosso tempo, a gente precisa ficar atento com uma mudança de paradigma. Porque durante muito tempo, em uma mentalidade muito racionalista, as pessoas pensavam o Evangelho em uma perspectiva meramente conceitual. Eu apresento o conceito do Evangelho, né? Ele faz sentido e as pessoas se rendem então àquele conceito. Eu diria que talvez hoje, no nosso mundo, muito menos positivista e cartesiano que isso, talvez as pessoas primeiro se convertam a pessoas, e não se estranhem com isso. Primeiro elas percebem aquilo que você está vivendo, para depois querer entender quais são os conceitos por detrás daquilo que você está vivendo. Um evangelho que faça sim sentido, mas que também seja sentido, seja percebido em cada uma das suas atitudes na sua vida. E ele então não é mais algo que passa a fazer parte de uma hora para outra, mudando tudo, mas ele é vivido em um processo gradativo. Deixa eu tentar te explicar isso. Você chega para o seu Joaquim, que senta ali no canto daquele banco. Você fala assim: seu Joaquim, como é que o senhor veio a Cristo? Como é que o senhor foi alcançado pela graça? O seu Joaquim vai dizer para você: meu filho, no dia 14 de abril de 1964, eu fui visitar minha irmã, lá em Caixa Prego do Sul Paulista. E eu fui então conhecer uma igreja, era a igreja presbiteriana, batista, metodista do sétimo dia. E o pastor estava pregando, era o reverendo Luiz Silvério Duarte Coelho da Rocha Tavares de Oliveira Guedes, e ele estava pregando o texto de Lucas 15, e quando ele falou do filho que volta para casa, aquilo foi tão impactante para mim, que tudo se transformou. Eu voltei para cá, para minha casa, procurei a igreja mais perto de mim, sentei naquele banco e nunca mais saí. É bonita e forte a história do seu Joaquim, mas pergunta para uma pessoa que está frequentando a sua igreja:
ao longo dos últimos 12 meses, de maneira assídua, e você percebe que essa pessoa dá testemunho de ser um cristão de fato, confesso e converso, e diz para ele a mesma coisa. Quando que você veio a Cristo? Quando você foi alcançado pela graça? Sabe o que muito provavelmente ele vai te responder? O que exatamente você quer saber? Você quer saber o dia que eu cheguei na igreja? Você quer saber o dia que eu comecei a fazer aquela classinha lá de aula da catecúmenos? Ou você quer saber o dia que eu fui batizado? Ou você quer saber daquele dia que eu estava em casa e meu vizinho me deu um livretinho assim, que tinha um monte de mensagem para cada dia do mês, cada dia. Ou foi aquele dia que eu estava sentado, sábado, de manhã cedinho, em casa, zapeando lá o controle remoto, e aí de repente apareceu na televisão um senhorzinho, cabelo grisalho, todo fofinho, vestindo terno, falando da verdade da vida. O que você quer saber? Porque na cabeça dele isso está tudo interligado dentro de um processo. Não foi meramente um conceito que foi apresentado, mas ele viveu um processo que o conduziu a esse agora entendimento e amadurecimento da sua fé. Isso tem a ver com o momento que a gente está vivendo na história. E é por isso que então eu queria falar com vocês um pouquinho sobre as características desse nosso mundo contemporâneo. Pode ir para o próximo aí. E você pode chamar esse mundo aí como você quiser. Eu só quero que você entenda que a gente está falando do nosso tempo e momento na história. Eu não vou entrar aqui em aspectos sociológicos, antropológicos. Você pode chamar de modernidade radicalizada, ou você gostar mais dos termos do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que falava de uma modernidade líquida, como se as coisas estivessem prontas a se esvair dos dedos, ou até mesmo chamar mais comumente de pós-modernidade. Eu só quero que você entenda que a gente está falando desse momento histórico onde a tecnologia criada pelo mundo industrial, ela molda as formas culturais. Você consegue perceber como tudo aquilo que a gente faz hoje é altamente direcionado e moldado pelo desenvolvimento tecnológico? Quantas pessoas aqui carregam consigo um telefone celular? Você sabia que, além de fazer tudo aquilo que ele faz, ele ainda faz ligação? Às vezes a gente se esquece disso, né? Ele também serve de telefone, dá para fazer ligação com ele. Todas as nossas ações, elas são fortemente influenciadas por esse desenvolvimento. Hoje a gente consegue estar aqui ouvindo uma palestra na igreja, mas tem pessoas que não estão aqui e conseguem de longe assistir, porque elas estão nos acompanhando pela internet. Então um abraço para o pessoal que está aí na transmissão, que Deus te abençoe ricamente, você possa ser abençoado por essa palavra. Você consegue perceber que até aquilo que eu vou fazer aqui é moldado por conta desse desenvolvimento? Eu até falo com alguns pastores a respeito disso, né? Porque às vezes a gente se esquece de que tem pessoas ali que estão nos acompanhando. Na época da pandemia, quando o pastor ia fazer o seu culto, ele estava sozinho, era mais comum dele se dirigir: você que está aí nos acompanhando, né? Porque não tinha ninguém aqui. Aí quando flexibilizou um pouco, tinha 3 pessoas dentro da igreja, só podia ter 3, ele já esquecia que tinha 30 assistindo ele lá pela transmissão. O que acontece? A gente precisa estar consciente de que o desenvolvimento tecnológico, ele molda os aspectos culturais, isso é claro. Existem também algumas perspectivas muito próprias desse tempo. Afinal de contas, a gente vive aí um grande paradoxo, porque a gente fala muito sobre fidelização, mas a gente vive em uma cultura do descartável. Você já percebeu como a gente fala sobre fidelização? Todas as empresas ao nosso redor, elas estão sempre criando algum programa de pontos para que você seja fidelizado a ela, né? Não mais só as empresas aéreas, mas agora os supermercados, as lojas, você tem os cartões de crédito para isso. Não, pastor, mas você não sabe, é que eu moro numa cidadezinha pequena, uma vilazinha de 50 casas, lá não tem nem Casas Bahia, não tem nada disso não. Mas tem o hot dog da tia Maria, que vende cachorro
cachorro-quente, né? E todas as vezes que você vai lá comprar um cachorro-quente com a tia Maria, o que ela faz? Ela te dá ali um cartãozinho e ela carimba uma vez. E aí, quando ela carimbar 10 vezes, o que ela vai fazer? Ela vai te dar um cachorro-quente de graça. O que a tia Maria está fazendo? Ela quer te fidelizar. Ela quer que você se torne um cliente fiel. Mas, ao mesmo tempo que a gente vive a cultura da fidelização, da busca pela fidelização, nós vivemos em meio a uma cultura do descartável, onde os relacionamentos são facilmente descartáveis. Talvez há 20, 30 anos atrás, quando você precisava fazer compra, o que você fazia? Você ia na mercearia do seu Manuel, que ficava ali na esquina da sua casa. E não importava o que você fosse comprar, né? De chinela havaiana a carne, né? Você ia lá. Não tinha muita variedade, é verdade, mas era o seu Manuel. Ele assentava, ele anotava na caderneta, né? No final do mês você ia lá e pagava. E se tivesse um pouquinho apertado, o seu Manuel deixava se atrasar alguns dias. Hoje as coisas mudaram. O desenvolvimento das coisas fez com que você tivesse possibilidades muito maiores e muitos outros lugares para poder fazer as suas compras. Então, se você quer, sei lá, comprar produtos de limpeza para sua casa, você tem aqueles grandes atacados, né, que você compra uma grande quantidade e o preço é mais baixo. Se você quer comprar legumes e verduras, você tem aquele hortifruti onde tudo é super natural, né? Se você quer comprar carne, você tem até, não é mais açougue, mas é boutique de carne gourmet, né, para poder fazer o seu churrasco. Então você tem essa facilidade e você não precisa comprar só mais no seu Manuel. Você está procurando aquilo que você tem pelas possibilidades. Então é mais fácil você descartar relacionamentos e isso atinge todas as áreas. O casamento se tornou mais facilmente descartável. Há uma década, 15 anos atrás, era mais demorado para a pessoa conseguir se divorciar, até mesmo no âmbito legal. Ela ia demorar quase que 1 ano depois daquela decisão da separação para conseguir o divórcio. Hoje é quase que instantâneo, no instalar de dedos. A pergunta que eu faço é: isso tem influência na igreja? O que vocês acham? Se no passado a gente chegava na igreja e não tinha ninguém para tocar na hora do louvor, e aí a gente ficava lá cantando a capela, provavelmente alguém percebia aquilo e dizia: olha, eu preciso aprender um instrumento para poder servir, tocar lá na igreja. Muito provavelmente você conheça bons músicos, bons instrumentistas que aprenderam a tocar violão, teclado, porque não tinha ninguém que tocava na igreja. Ele aprendeu para começar a tocar lá. Hoje, se você chega na igreja e não tiver pelo menos assim 2 guitarras, o contrabaixo, o violão, a bateria, né, um piano, um teclado, 4 backing vocals assim extremamente afinados, você diz: eu vou procurar uma igreja que tem um louvor melhor. Você chegava na igreja e não tinha ninguém que desse aula na escola bíblica dominical para as crianças, muito provavelmente você ia se esmerar e estudar para poder se voluntariar. Hoje, se no ministério infantil da igreja que a gente vai não tiver pelo menos um parquinho, uma cama elástica, um fliperama e algumas outras coisas mais, a gente vai procurar uma igreja que atenda melhor os nossos filhos. A gente fala de fidelização, mas a cultura é a cultura do descartável. Ai, pastor, mas esse tempo é muito ruim que a gente está vivendo, né? Não entra nessa, a gente só está fazendo um diagnóstico. Não entra nessa dinâmica de querer comparar momentos históricos e dizer que um é melhor ou é pior que o outro. Eu lembro quando eu era adolescente, tinha uma senhora na igreja que sempre falava assim: ai, pastor, falava para o pastor da igreja: ai, pastor, hoje é muito complicado, porque no passado que era bom, né, pastor? No passado, nos tempos bíblicos, né, pastor, tudo era bom, hoje é tão ruim, né, pastor? E um dia o pastor falou para ela: é verdade, minha irmã, você tem razão, no passado tudo era bom, nos tempos bíblicos tudo era maravilhoso. Tinha Sodoma, tinha Gomorra, era uma maravilha, né? Então assim, pecado é pecado desde Gênesis 3. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar para o nosso tempo e fazer um diagnóstico.
entender qual é a dinâmica do nosso tempo, quais são os problemas do nosso tempo e por que eles são assim. Ora, a gente vive um momento onde as imagens e os símbolos eles estão substituindo os textos e os discursos. Se você mandasse uma mensagem para mim hoje cedo no meu WhatsApp, dizendo assim: Pastor Rodrigo, o senhor estará falando na Igreja do Farol esse final de semana? E eu responderia para você: oi querido, que bom ter o seu contato. Estarei hoje no final da tarde, às 20 horas, no início da noite, depois de uma ótima apresentação da banda da Igreja do Farol, falando sobre a evangelização para o mundo contemporâneo. Ao final a gente vai poder ter um tempo de perguntas, conversar, a gente vai inclusive poder ouvir a palavra e o encorajamento do presidente do nosso sínodo. A gente vai também no sábado pela manhã poder falar sobre a importância da plantação de novas igrejas e até mesmo na sequência falar da missão da igreja. Você acha que eu ia responder você assim? Não, eu ia fazer um joinha, né? Sim, eu vou. É assim que a gente responde. É um tempo em que a gente tem tanta facilidade, né, com as coisas por conta desse desenvolvimento tecnológico, que a gente se torna muito imediatista. Então a gente chega lá na praça de alimentação do shopping center e aí a gente não precisa mais comer à la carte todo mundo a mesma coisa, cada um vai pedir aquilo que quer. E aí você chega lá no quiosque da sua preferência e você fala assim: me dá um número 2. E a pessoa pergunta: qual é o seu nome? Aí você responde: Rodrigo. E alguém grita lá dentro: Rodrigo! Já está pronto, né? Já deve estar pronto, tem umas 3 semanas lá te aguardando. Qual que é o grande problema disso? É que a próxima vez que você for lá e demorar 30 segundos para chamar o seu nome, você vai ficar muito bravo, impaciente. Demorou demais. A gente tem se tornado muito imediatista. Por quê? Porque as coisas se desenvolveram, porque tem tecnologia, porque é mais fácil. E aí a gente também fica mais impaciente, não é verdade? Diagnóstico, entender que esse é o mundo que nos cerca. Agora, pode ir para o próximo. A gente precisa entender então que esse mundo ele tem uma razão de ser. Por que ele é desse jeito? Geralmente o ser humano ele vive em uma dinâmica pendular, né? Como se fosse o pêndulo de um relógio, para lá e para cá, né? Minha avó costumava dizer que é 880, né? Vai para um lado para o outro. E se a gente olha para o momento histórico que antecede talvez o nosso tempo, e aí você vai voltar lá para suas aulas de história e filosofia, lembrar lá do tempo do iluminismo, o século das luzes, né, onde havia aquela visão racionalista, positivista, cartesiana, onde tudo tinha que fazer sentido, né, onde a razão era a base para o conhecimento absoluto e verdadeiro das coisas, porque ia permitir análise das coisas sem pressupostos e preconceitos, e o progresso se daria através da educação, entenda aqui, né, por acesso à informação, ou seja, tudo tinha que ser lógico e racional, tudo tinha que ser preto ou branco. Quando o mundo positivista e cartesiano se mostra ineficaz para mostrar um mundo perfeito e tornar um mundo perfeito, e tudo que as pessoas conseguem perceber, na verdade, é um mundo caótico, onde acontecem guerras mundiais, miséria, desigualdade. Sabe o que acontece? Elas vão para o outro extremo. E aquilo que era preto no branco agora vira cinza degradê. E se antes tudo precisava ser lógico e fazer sentido, né? Eu lembro de quando eu era criança assistindo televisão com meu pai e ele brigava muito com a televisão. Não sei se você teve essa experiência, se seu pai conversava com a televisão e brigava com ela, mas meu pai o tempo inteiro falava assim: mas isso não faz sentido. Ele não podia assistir MacGyver com meu pai de jeito nenhum, né? Ele dizia: isso não faz sentido. Como isso? Não tem lógica. Olha só que loucura. Só que aí as nossas crianças passaram algumas décadas assistindo um canal de televisão chamado Cartoon Network, onde impera a ideia do nonsense, né? Aí você tem um velhinho sentado na sala assistindo televisão, conversando com uma iguana, um tigre e um pedaço de pizza. Você fala: que isso, mas não faz sentido. Quem disse que não faz? É a cultura do nonsense. Não precisa fazer sentido. Quem disse que não faz sentido?
Você consegue perceber como que isso vai acontecendo? Na verdade, alguns estudiosos a respeito dessa movimentação vão trazer alguns elementos para isso, né? Pode passar lá o próximo. O filósofo francês Jean-François Lyotard falou sobre a questão de um mundo contemporâneo que dá os seus passos a partir daquilo que ele chama do fim das metanarrativas. Sabe aquelas grandes histórias, verdades absolutas que são empurradas então agora e deixadas de lado. Não existe mais essas grandes histórias e essas grandes verdades. Um outro filósofo francês, o Jacques Derrida, ele vai dizer então que não existe uma realidade última, e sim uma realidade aprendida, aquilo que você experimenta. Aí a gente começa a entender porque em determinado momento, do final do século XIX para o início do século XX, falando das igrejas, o movimento pentecostal surge com tanta força, porque ele mostra algumas coisas experienciais para as pessoas, e é esse movimento que está acontecendo nessa dinâmica de um mundo moderno para um mundo pós-moderno. Foucault vai dizer que quem afirma ter a verdade tem a intenção de dominar. E, então, um pensador estadunidense chamado Richard Hurt vai dizer que a solução para isso é abandonar a verdade e nos contentarmos apenas com a interpretação da mesma. Você tem a sua verdade, eu tenho a minha. Cada um tem a sua. A verdade se torna relativa. Na verdade, a gente passa a viver a era da pós-verdade. Aquilo que era verdade para você, talvez não fosse para mim, pode ser que amanhã seja, mas você tem a sua, eu tenho a minha. E aí a gente começa a olhar para aquilo que estrutura esse nosso tempo, né? E também diferentes estudiosos vão olhar e trazer nomenclaturas diferentes, mas eles concordam com a dinâmica daquilo que estabelece o tripé que mantém de pé esse nosso mundo contemporâneo. Pode ir para o próximo. E aí eles vão falar sobre essa ideia da pluralização ou do relativismo. Diferentes grupos possuem diferentes visões de mundo. Tudo é uma questão de perspectiva. Nós podemos olhar para o mesmo fato, para a mesma coisa, e termos interpretações completamente diferentes. Essa é a sua verdade. A minha verdade é diferente. Eles falam também sobre a privatização, sobre o individualismo. Toda decisão é uma questão do indivíduo, de fora o íntimo, não deve ser julgada e questionada por ninguém. É uma visão focada no eu, na minha decisão. Eu que decido, eu que escolho. Olha só, tem um livrinho meu, escrito acho que uns 2, 3 anos atrás, intitulado Por que batizamos nossos filhos? E desse livro eu discorro, além de algumas questões básicas e conhecidas aí sobre o batismo infantil, o pedobatismo, a questão da teologia do pacto e as obrigações da igreja e da família, mas talvez o que tenha de mais diferente nele seja o primeiro capítulo, onde eu trago uma afirmação de que eu acredito que a dificuldade das pessoas para com o pedobatismo, com o batismo das crianças, ela não é bíblico-teológica, ela é histórico-filosófica. Por quê? Porque geralmente os argumentos da pessoa que questiona não estão num viés teológico, não há uma discussão sobre teologia da aliança. Geralmente é: como que eu vou batizar meu filho? Quando crescer ele que tem que escolher, eu vou tomar decisão por ele. Opa, mas você não escolhe o nome dele? Você não escolhe o colégio que ele vai estudar? Você não escolhe o time que ele vai torcer? Você não escolhe, deveria, eu fiz isso lá em casa. O Gael, meu filho, hoje vai fazer já 15 anos, quando ele tinha 4 anos, eu tive uma conversa muito séria com ele. Falei: filho, você pode torcer para qualquer time que você quiser, desde que seja o Palmeiras. Mas tudo bem, se você tomar a decisão de torcer para um time que não seja o Palmeiras, você também pode fazer. E você também pode escolher uma outra casa para morar, porque nessa casa aqui você só vai morar se você for palmeirense, né? Surtiu efeito, o menino foi feliz, é feliz até hoje, né? Imagina, nos últimos 10 anos, só título ele viu, né? A gente não deixa nosso filho escolher nem o time que vai torcer. Agora você vai vir com esse papo de que a coisa mais importante que tem a ver com a sua espiritualidade, com algo que ecoa na eternidade, aquilo que tem a ver com a aliança que Deus estabeleceu para conosco, e que isso
transborda sobre aquilo que Ele nos deu de mais especial, que é a nossa família, Ele vai escolher quando Ele crescer? Da onde vem isso? Isso não vem dos tempos bíblicos da antiguidade, onde você tinha uma visão muito clara do coletivo. Isso vem de uma visão filosófica ao longo da história, que traz essa ideia da privatização. No final do século XIX, o filósofo alemão Max Stirner escreveu um opúsculo, um pequeno livro intitulado O Único e Sua Propriedade. Lá ele estabelece algo que ficou conhecido como a dialética egoísta. E ele dizia: no mundo tem dois tipos de pessoas. Aquelas que são egoístas, sabem que são egoístas e fazem tudo para satisfazer o seu egoísmo, e aquelas que são egoístas e pensam que não são. No fundo, todo mundo é um grande egoísta, é isso que defendia Stirner. Mas ele não era um isolacionista, ele não dizia que você devia viver sozinho só para você então. Ele dizia que o outro podia ser importante, porque ele podia ser o objeto do seu desejo ou o caminho para a sua satisfação. Ele se tornava um objeto, o foco estava no eu. E aí a gente entende o outro aspecto, o outro tripé, que é o da secularização, ou do antropocentrismo. O centro da referência é o ser humano, como ser social, buscando o seu desenvolvimento e o seu bem-estar. É por isso que muitas vezes, quando nós pastores somos questionados por algumas pessoas a respeito de algumas decisões, e a gente então responde dizendo: mas essa sua decisão, essa sua escolha, ela vai trazer consequências complicadas, catastróficas, que vão afetar todo mundo ao seu redor, toda a sua família. E a resposta da pessoa é: pastor, mas eu tenho o direito de ser feliz. E no nome do direito de ser feliz, não importa o que vai acontecer com as outras pessoas, o quão trucidadas elas serão no caminho. Por quê? Porque eu sou o centro de todas as coisas. Mas repare, existe uma sutileza nisso, nesse tripé que estrutura. Por quê? Porque, olha só, vamos para o próximo. Quando a gente fala disso, e aí a gente fala da pluralização, a pluralização, ela não coloca Deus para fora, a pluralização não coloca a verdade para fora da realidade. Ela não diz assim: a gente vive numa grande matrix, não existe verdade. Não, existe verdade, cada um tem a sua, ela está relativizada, ela foi para um cantinho. É exatamente isso que a privatização fez com o outro. Ele pode ser útil para mim, se eu precisar, eu uso. E é o mesmo que nós fazemos com Deus. Ele também é colocado num cantinho. Ele se torna o gênio da lâmpada. Na hora que a gente precisar, a gente esfrega, ele aparece para realizar os nossos desejos. É essa a sutileza. As pessoas às vezes falam para mim assim: pastor, como é que o senhor lida com essa área da evangelização, agora com esse crescente número, desses ateus no nosso tempo, com esse crescimento do ateísmo científico? Eu falo assim: que ateísmo? Porque a pessoa leu meia dúzia de páginas do livro do Richard Dawkins, você acha que ela é ateu? As pessoas nunca estiveram tão abertas à espiritualidade como elas estão no nosso tempo. É verdade, talvez elas tenham dificuldade com a instituição igreja, com algumas dinâmicas do cristianismo, mas elas estão abertas para aquilo que é transcendente. Se uma mentalidade racionalista, apologética, fazia com que você tivesse que provar a existência de Deus, hoje as pessoas não têm dificuldade com a existência de Deus ou de deuses. Tudo para elas é transcendente. Elas acreditam na espiritualidade do cristal ou na espiritualidade dos legumes. Eu não sei se isso está forte aqui, mas na minha região, chá desintoxicante para poder clarear sua áurea é uma realidade que vende. As pessoas estão abertas a essas coisas transcendentais, o que era impensável há 3 décadas atrás. A discussão é: isso não faz sentido, isso não existe. Hoje não, elas estão abertas a isso. Só está muito bagunçado na cabeça delas. E aí o que acontece? Dentro dessa dinâmica, ela consegue, por exemplo, ir na missa domingo de manhã e vir no domingo à tarde, no culto de uma igreja reformada, com toda a sua confessionalidade. Mas na segunda-feira ela vai na sessão do descarrego. E na quarta ela passa no centro espírita para pegar um passe. E na sexta-feira você sabe, se as coisas não funcionarem, sempre tem um terreiro para você fazer um trabalho. É assim. Eu sei, você deve estar dizendo: não, mas isso é um exagero.
Porque as pessoas, né, que estão aqui na nossa igreja, por exemplo, as que estão aqui, elas não ficam assim, talvez, mas elas também enxergam a vida da mesma maneira, departamentalizada, como se fosse um monte de caixinha, um monte de gavetinha diferente. Pode passar o próximo. Você tem aquela jovem que está lá na igreja, firme, que gosta de estudar teologia, sempre pede para o pastor um livro novo, né? Fica maratonando os estudos bíblicos do tio Nico, está ensinando lá as crianças na escola bíblica dominical. Só que aí ela vai começar a namorar. Aí ela começa a namorar um cara tranqueira, sem vergonha, que não acredita em nada do que ela acredita. Mas tudo bem. É a caixinha dos relacionamentos, ela está cuidando da caixinha da espiritualidade dela. Você tem aquele rapaz na igreja que sempre está disposto a servir, ele é encantador, ele serve na transmissão, ele serve na projeção, ele mexe no data show, ele mexe no som. Você está pensando até em indicar o nome dele na próxima eleição para ser diácono da igreja. Mas de sexta-feira à noite, quando ele chega em casa, ele para na frente do computador e fica consumindo pornografia. E no domingo, depois que ele sai da igreja, ele vai para a balada colocar aquilo que ele aprendeu nos filmes em prática. Mas tudo bem, é o que eu estou fazendo no meu tempo de lazer, no meu tempo livre. Não tem nada a ver com a minha espiritualidade. Mas não é só a juventude, não. Você tem aquele presbítero ranzinza, sabe? Que se você põe o pé no banco da igreja, ele vai dizer que você está profanando o Santo dos Santos. Mas quando você chega na empresa dele durante a semana, ele está sonegando imposto, está recebendo propina e pagando propina. E aí você vai questionar, ele vai dizer: mas pastor, o senhor tem que entender que no Brasil, o problema é o Brasil, porque assim, para ter empresa no Brasil... Não, o problema é que para ele... está tudo bem na vida espiritual, não tem nada a ver com a caixinha dos negócios. A pergunta é: como que a gente lida com isso? Pode passar o próximo. Os reformadores falavam sobre a gente viver uma espiritualidade que é corandeu, uma vida diante da face de Deus. Calvino falava de vivermos para a glória de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos deve ser para a glória de Deus. Eu lembro da história daquele filme Carruagens de Fogo, que conta a trajetória de um corredor, atleta olímpico, medalhista olímpico nas Olimpíadas de 1924 em Paris, chamado Eric Liddell, que era filho de missionários presbiterianos e viria a se tornar um missionário presbiteriano. E em um determinado momento do filme, a irmã dele pergunta para ele: por que você corre? E ele então responde: Deus me fez veloz com um propósito. Quando eu corro, Deus sorri. Tudo aquilo que nós fazemos, desde as coisas aparentemente mais insignificantes, como lavar a louça e tirar o lixo para fora, até as nossas atividades mais complexas, devem ser vividas e feitas para a glória de Deus. Essa é a compreensão do todo. Mas como que a gente faz isso? Como que a gente leva o nosso povo e as pessoas que estão chegando às nossas igrejas e as pessoas com quem a gente está conversando a entenderem isso? É uma volta a uma metanarrativa. Se a gente diz que as coisas começaram a ficar líquidas e se esvaírem pelos nossos dedos quando as metanarrativas são encostadas, talvez a grande e única solução seja nós resgatarmos, trazermos de volta a grande metanarrativa. Por quê? Porque tudo que as pessoas precisam é do Evangelho. Quando você tem uma consciência de que tudo aquilo que nós precisamos fazer, ensinar e viver deve ser feito à luz do Evangelho, quando nós resgatamos essa metanarrativa, o que nós fazemos? Nós levamos as pessoas a compreenderem como isso tudo está interligado. E aí na vida delas, o relacionamento com Deus vai definir todas as coisas. E aí a profissão, os relacionamentos, o lazer, todos eles serão direcionados por essa nova cosmovisão, essa nova maneira de enxergar o mundo, ressignificado. Caminhando, como a gente pode ser relevante no contexto contemporâneo,
lembrando que as pessoas não estão abertas para afirmações absolutas, não acreditam em instituições, buscam soluções em relacionamentos afetivos. Elas são mais distintas, afinal de contas, elas têm mais acesso à informação. Alguns estudos dizem que um adolescente dos nossos dias, de 15, 16 anos, em um período de 6 meses, tem acesso a um volume de informação que uma pessoa que viveu no final do século XIX para o início do século XX demorava 80 anos para adquirir. Eu nem estou falando de qualidade, não, estou falando de volume mesmo. Eu lembro quando eu era adolescente, eu tinha que fazer um trabalho na escola. Eu morava lá em Campinas, tinha que ir para a biblioteca pública municipal, eu gastava a tarde inteira, porque a moça lá da biblioteca pegava um exemplar da Delta, um exemplar da Basta, entregava na minha mão, e eu sentava e ficava copiando à mão aqueles 2 verbetes, e para poder conseguir escrever 2 parágrafos, eu tinha a tarde inteira ali, né, de trabalho. O meu filho hoje, de 14 anos, se ele tem necessidade de fazer uma pesquisa, ele digita no Google, ele tem acesso instantâneo a 1 milhão de sites que tem informação, e se ele for um pouquinho mais esperto, ele vai fazer um prompt legal para o chat GPT e vai já estar com o trabalho prontinho para entregar. Ele tem mais acesso à informação. Por isso que nós precisamos, no que diz respeito à comunicação, sermos efetivos. Ela exige excelência, criatividade. Eu rodo Brasil afora e às vezes as pessoas dizem assim: pastor, o senhor vai lá na igreja, então deixa eu só contar uma coisa, né? E antes do senhor chegar, eu falei: o que foi? Eu falei: então, pastor, é que lá na igreja a gente tem qualidade, mas não tem quantidade. Eu falei: ué, mas que negócio estranho, por que uma coisa em detrimento da outra, né? Aí eu falei: não, pastor, né? Porque lá tem qualidade, mas assim, não tem muita gente. Eu falei: tá bom. Aí quando eu vou no culto, sabe o que eu descubro? Não tem nenhuma coisa nem outra. Não tem quantidade, mas não tem qualidade também. Porque a tal qualidade, por conta da nossa boa teologia reformada, nem teologia é bem preparada, porque o sermão é feito de qualquer jeito. Mas eu nem vou falar do sermão. Eu vou falar da dinâmica de um culto que está previsto para começar às 7 horas, só que quando dá 7:02, os músicos estão começando a colocar ali o plug dos instrumentos. E aí 7:05 alguém vira para o outro e fala assim: que música nós vamos tocar? Aí 7:07, depois de ter pensado em 4 músicas, o outro responde: mas e a projeção? E aí 7:11 alguém está digitando no computador as letras da música, com português excelente, com C cedilha. E aí 7:19 o pastor já está desesperado ali, e o pessoal está terminando de arrumar as coisas. 7:21, enfim, o pastor começa o culto que era para começar às 7. E aí ele começa dizendo assim: vamos ter uma oração, vamos começar aqui com uma oração, eu vou pedir para o diácono Zezinho orar. Eita, cadê o diácono Zezinho? Foi fazer xixi, mas agora? Então vamos pedir para outra pessoa orar no lugar do diácono Zezinho. Desculpa, você vai me dizer que isso é excelência? Isso é fazer para a glória de Deus? Isso é qualidade? Você consegue perceber como, de maneira nenhuma, eu estou aqui legitimando, e amanhã a gente vai falar sobre isso, que a igreja deve funcionar em uma rotação perfeita, como uma empresa, onde tudo... Não, eu estou dizendo que ela tem que funcionar melhor, porque se nós fazemos para a glória de Deus, é assim que ela deve ser. E é isso que o mundo que está à nossa volta, ele percebe. Afinal de contas, com tantas possibilidades, com o desenvolvimento e a tecnologia, a pessoa, em qualquer lugar que ela tiver, ela vai ter coisas muito excelentes. E nós, que deveríamos oferecer a maior de todas as excelências, muitas vezes estamos fazendo de qualquer jeito. Elas buscam relacionamento com o transcendente, pertencer a algo que vai além da relatividade das coisas, com comunitário, pertencer a um grupo onde elas se sintam parte de algo maior. E se fala muito de legado, interpretar sua história como algo que faça sentido na história humana. Como que a gente lida com isso? O próprio Jesus nos ensina. Está junto comigo aí? Pode ir para o próximo.
vai me acompanhar. Isso aí. Ir aonde se encontra. O mandato de entrar no mundo. Jesus é o Deus encarnado e é aquele que nos encaminha a irmos e a pregarmos o Evangelho. Encarar as pessoas de maneira completa. Lembra que eu falei no início? O Evangelho não apenas que faça sentido, mas que seja sentido, que transborde da sua vida. Confiarmos na ação do Espírito Santo, que é quem de fato convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Pode ir para a próxima. Todas as vezes que eu chego ao final dessa fala, como eu estou chegando agora, falando sobre evangelização, é comum as pessoas dizerem assim: pastor, legal, hein? Especial, hein, pastor? Importante, hein? Igreja estava precisando disso, hein? SAF precisava ouvir isso, hein, pastor? E os homens da igreja, os presbíteros e o diácono? Boa, pastor, boa palavra, boa palavra. Isso não é para mim, porque os meus dons estão em outras áreas, tá, pastor? Meus dons não estão na área de evangelização, eu tenho dons em outras áreas. Ok, talvez até isso faça sentido. Tem um missiólogo australiano chamado Michael Frost, que ele diz o seguinte: tem pessoas que têm na evangelização um dom, elas apresentam o evangelho com clareza, estão sempre em busca de oportunidades. Provavelmente você já esbarrou com pessoas assim. Elas conseguem conduzir qualquer conversa de 5 minutos na fila do ônibus, na fila do supermercado, do banco, para uma apresentação clara e genuína do evangelho. Mas ele continua dizendo: mas outros vivem uma vida de comunhão com Deus, testemunham em suas atitudes, se relacionam sabiamente com as pessoas e esperam perguntas para que possam responder graciosamente com o evangelho. Pessoas que vivem uma perspectiva completamente diferente e contracultural. Pessoas que transbordam do evangelho em atitudes, e isso gera questionamentos, evoca perguntas, cuja resposta para essas perguntas é o evangelho. Por que você trata a sua esposa, o seu marido assim? Por que você cria os seus filhos desse jeito? Por que você posta assim nas suas redes sociais? E a resposta é o evangelho. Mas como assim? Que tipo de vida evoca perguntas cuja resposta é o evangelho? Outra pergunta que eu faço para o pessoal é: como é que você evangeliza? Como que você costuma evangelizar? Sabe qual que é a resposta mais comum? Pastores presentes. Quantos pastores nós temos presentes aqui? Levante uma de suas mãos. Alguns pastores presentes. Pastores, quando eu pergunto nas igrejas por onde eu passo para palestrar ou para falar sobre evangelização, você sabe qual que é a resposta número 1 das pessoas? Eu convido para ir na igreja, para o meu pastor pregar o evangelho. Então, primeiro, você já tem uma grande responsabilidade. Os membros da igreja têm a expectativa de que você pregue o evangelho. Infelizmente, o que a gente mais tem visto nas nossas igrejas é pastores não pregando o evangelho. Essa é a sua responsabilidade, viu? Mas eu respondo para essa pessoa: verdade, eu vou orar a Deus para que o seu pastor seja fiel na pregação do evangelho. Mas eu digo para a pessoa: você já percebeu que quando você convida as pessoas, talvez grande parte delas não responde a esse convite? Sei lá, você convida 10 pessoas para vir na igreja e 8 não vêm? Não, pastor, as 10 mesmo, eu convido sempre, ninguém nunca vem, ninguém nunca aceita o meu convite. E se a gente invertesse as coisas? E se talvez, só talvez, a gente mudasse essa dinâmica? Se em vez de convidar para a igreja, você começasse conversando com Deus. Você já fez a seguinte oração: Deus, quem são os seus eleitos que o Senhor quer alcançar por meio da minha vida? Sinceramente, você já fez essa oração? Quem são os eleitos de Deus que Ele quer alcançar por meio de você, por meio da sua vida? Quem vai convencer essas pessoas é o Espírito Santo, tá? Não é você que vai convencer, mas por meio do seu testemunho, da sua palavra, da sua pregação do evangelho, é que o Espírito Santo vai agir. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quem são essas pessoas que Deus vai alcançar por meio de você? Faça essa oração. Você vai ter que falar de Deus para elas, então fale para elas, sobre elas para Deus, converse com Deus. Na sequência, se aproxime, conecte-se a essas pessoas.
Eu, em toda a minha jornada ministerial, ao longo dos últimos 20 anos aí no ministério, principalmente com a plantação de igreja, eu sempre lidei com isso, junto com a Aline, minha esposa, na seguinte perspectiva: a gente separa um dia intencional na nossa semana para uma atividade muito importante, para uma programação muito importante para o nosso ministério. A gente janta com pessoas. Pessoas que estão se aproximando da igreja ou que a gente está evangelizando, às vezes na nossa casa, às vezes na casa da pessoa, às vezes em um lugar neutro. Qual que é o objetivo? A gente quer que essa pessoa simplesmente possa ter oportunidade de ver como a gente vive, como que a gente se trata, como que a gente cria os nossos filhos. A gente estabelece relacionamento com essas pessoas. E sabe outra coisa que a gente procura fazer? A gente tenta ouvir a história dessas pessoas, o que é que elas estão passando. Escutar mais, falar menos, eu sei, é difícil, né? A gente gosta de falar. Para tudo quanto é canto tem curso de oratória, aprenda a se comunicar melhor, né? Em nenhum lugar tem curso de escutatória, né? A gente nunca quer aprender a ouvir. Escute mais, fale menos. Sabe o que vai acontecer? Você vai encontrar espaço para servir. Porque você vai ouvir as dores, as demandas, as preocupações, os desafios que essa pessoa está vivendo. Sabe o que vai acontecer? Você vai poder ajudá-la. Às vezes, aquilo que é muito difícil para ela é algo simples para você resolver. Talvez seja difícil para você também, mas você vai poder ajudá-la. Isso vai deixar essa pessoa muitas vezes até mesmo indignada, curiosa, perplexa. Por que você está fazendo isso? E ela vai começar a te indagar, a te questionar, a fazer perguntas. Por quê? Aí sabe o que você vai fazer? Você vai contar a sua história. Qual é a sua história? A sua história é uma história que só faz sentido à luz de uma grande história. Nós retornamos à metanarrativa. A ideia de que sim, o mundo foi criado de maneira maravilhosa e perfeita por um Deus amoroso. Mas a humanidade, coroa da criação, virou as costas para Deus. Optou pela autonomia, por se tornar sua própria divindade. Nessa rebeldia, se viu mergulhada no caos, na morte, no sofrimento, longe do seu Criador, incapaz de encontrar um caminho de volta. Mas por amor, graça e misericórdia, o próprio Deus entra na história, na pessoa de Jesus. Aquele que caminha resolutamente na direção da cruz para derramar a sua vida e o seu sangue, para que os nossos erros e as nossas falhas fossem perdoados, para que a nossa dívida fosse paga. Ao vencer a morte e ressuscitar ao terceiro dia, Ele nos traz para um relacionamento de volta com Deus Criador. E ressignifica a nossa compreensão. Ele nos dá também um ministério. O ministério da reconciliação. Por meio de Cristo, Deus está reconciliando consigo o mundo. Ele nos confiou essa mensagem. E isso nos enche de esperança, porque nós sabemos que no dia que os nossos olhos se fecharem para a história, eles se abrirão para a eternidade. E o próprio Jesus estará diante de nós, Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. A sua história só faz sentido se você olhar para ela à luz dessa história. A sua história só faz sentido à luz de uma metanarrativa. A sua história só faz sentido à luz de uma grande história. Então, conte a sua história à luz da grande história. E aí, sabe o que você vai fazer? Você convida essa pessoa para vir à igreja, para conhecer o espaço de desenvolvimento de fé que Deus tem usado para que você seja conduzido na direção da maturidade. Você pode ter certeza, a resposta ao seu convite vai ser um pouquinho diferente. Essa pessoa curiosa vai querer conhecer o que está acontecendo nesse lugar, que mudou a sua vida, que fez com que ela agora encontrasse um evangelho, que faz sentido, conceitualmente foi bem apresentado, mas que é sentido também. Ele pode ser percebido, porque ele transborda de você, e ele aponta para o Pai que está no céu. Queria, ao fim desse nosso tempo, orar por você, orar por essa igreja, orar pelos concílios aqui representados, orar para que essa seja uma realidade a ser percebida nas igrejas presbiterianas do estado do Alagoas. A minha presença aqui é exatamente nesses dias, para poder compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que eu tenho visto rodando o Brasil inteiro. Tudo que o ser humano precisa é do Evangelho, e tudo que nós precisamos também é do Evangelho.
Não apenas aquelas pessoas que estão do lado de fora das nossas igrejas, mas talvez e muito mais aquelas que estão do lado de dentro. Nós todos os dias precisamos ser relembrados disso. Sabe essa história que eu falei para você contar para os seus amigos que você está evangelizando? É a história que eu conto para mim também todos os dias, quando eu acordo e eu olho para o espelho. Eu digo, você não presta. A tendência de você estragar tudo no dia de hoje é muito grande. Mas você foi amado por Deus em Cristo Jesus. Ele fez novas todas as coisas. É isso que nos fortalece, é isso que monta, é isso que nós precisamos. E só isso que vai fazer a diferença. Estratégias são importantes, são boas, claro que sim. Amanhã a gente vai falar sobre como a gente pode pensar e repensar das melhores maneiras a plantação de uma igreja, o início de uma igreja. Mas a única coisa que vai fazer a diferença para transformar a vida das pessoas e salvar as pessoas é o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, e nenhuma outra coisa vai poder substituir. Essa compreensão e esse entendimento é tudo que as pessoas precisam. As pessoas chegam para mim e falam assim: Pastor Rodrigo, o senhor está aí no ministério há 20 anos, já está no terceiro projeto de plantação de igreja, todas as igrejas deram certo, o senhor revitalizou a igreja e a igreja funcionou. Qual é o segredo? Qual é o pulo do gato? Eu digo, não tem pulo, não tem gato. Talvez você esteja olhando para uma perspectiva diferente. A pessoa olha e ela vê números de pessoas, arrecadação de igreja, ela diz, isso é sucesso. Eu acho que isso é só uma consequência de quando nós colhemos frutos de algo que é plantado. E isso é o Evangelho. Qualquer lugar, na plantação, na revitalização de igreja, a fidelidade ao Evangelho, a volta à meta narrativa, viver para a glória de Deus, transbordar disso em todo lugar, é tudo que nós precisamos. Que essa seja a realidade da igreja presbiteriana no Alagoas, em nome de Jesus. Deus eterno, obrigado por esse tempo aqui, que o Senhor fortaleça, traga ânimo novo a todas as lideranças que estão aqui, às vezes cansadas e sobrecarregadas, que o Senhor possa trazer alívio e descanso nesse momento, fazendo-as perceber que o Senhor é quem está no controle de todas as coisas, que o Senhor é aquele que tem as rédeas que regem o universo, e que elas possam, Deus, de fato, viverem e transbordarem do Evangelho, que de maneira nenhuma elas se acostumem ao Evangelho, que ele não se torne só uma pedra, só algo rotineiro, mas que ele seja o seu poder para a salvação, e que ele seja a força propulsora de tudo que acontece em cada igreja, em cada ministério, para a honra e glória do seu nome. Que o Senhor derrame graça e misericórdia, que o Senhor derrame cura, que o Senhor restabeleça relacionamentos e que o seu nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus.